Pare por um instante, respire e seja brutalmente honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você se permitiu ser inteiramente você? Não a versão que agrada seus pais, não a versão que seus amigos aprovam, não a versão que o seu relacionamento exige, mas você, na sua essência mais silenciosa e verdadeira. Talvez faça tanto tempo que você nem saiba mais responder. Talvez no fundo exista uma voz insistente dentro de você, tentando falar há anos, e você a empurra para o fundo da mente sempre que ela começa a sussurrar. Essa voz diz: "Isso não é quem eu sou, eu estou me traindo." E você responde com distrações. Trabalho excessivo, redes sociais, compromissos, responsabilidades, tudo menos ouvir. Se algo em você ressoou com estas palavras, não é acaso. Jung chamaria isso de sincronicidade. Acontecimentos que parecem coincidência, mas na verdade são sinais de um encontro interior marcado há muito tempo. Você não está ouvindo este conteúdo por engano. Há uma parte sua pedindo, talvez implorando, para ser priorizada. Carl Jung, um dos grandes exploradores da alma humana, descobriu algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. A maior parte do sofrimento psíquico nasce quando o indivíduo abandona a si mesmo, sacrifica a própria verdade para se adaptar ao que o mundo espera. E ao contrário do que nos ensinaram, colocar-se em primeiro lugar não é um ato de egoísmo. É um ato de sobrevivência espiritual. Vivemos em um mundo projetado para nos manter para fora de nós. Notificações constantes, expectativas sociais, padrões de sucesso, métricas de aprovação. Tudo grita: olhe para fora, compare-se, prove, performe, corresponda. E enquanto você olha para fora sem nunca olhar para dentro, a alma vai murchando em silêncio. Jung dizia: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro é exatamente o movimento que o mundo moderno tenta impedir. Porque alguém que desperta torna-se livre demais para ser manipulado. Livre demais para viver de acordo com o próprio eixo. Livre demais para negar o que é falso, mesmo que todos aplaudam. Quando você se escolhe, algo começa a se reorganizar no subterrâneo da sua psique. As partes que viviam exiladas, desejos reprimidos, talentos ignorados, emoções engolidas, começam a se aproximar da consciência. E isso, a princípio, não é confortável. Muitos recuam justamente nessa fase, porque confundem desconforto com erro. Mas, na verdade, é sinal de cura em andamento. Pense em quantas vezes você disse sim, quando o seu corpo inteiro gritava não. Quantas vezes sorriu por educação, enquanto o coração pedia silêncio. Quantas vezes se diminuiu para caber no espaço que o outro oferecia. Cada uma dessas pequenas traições foi abrindo rachaduras no seu vínculo com você mesmo. É por essas fissuras que sua energia vital escapa. Jung deu um nome a tudo o que foi sendo empurrado para longe da consciência: a sombra. Não apenas os seus defeitos e impulsos obscuros, como muitos acreditam, mas também sua força, sua sensibilidade, sua criatividade, seu poder de escolha, tudo o que não coube na imagem aceitável que você construiu para sobreviver. A verdade é que enquanto você continuar vivendo apenas para ser aceito, admirado ou aprovado, estará condenado a viver longe do centro da própria alma. E o preço disso é alto. Ansiedade difusa, sensação de vazio, crises recorrentes, uma impressão constante de estar vivendo a vida de outra pessoa. Antes de avançarmos, se você sente que este conteúdo está tocando algo que você não costuma conversar com ninguém, inscreva-se no canal Segredo Junguiano e deixe o seu like. Não é apenas um gesto de apoio, é uma forma de dizer a si mesmo: eu escolho olhar para dentro, eu escolho minha cura. A partir de agora, vamos caminhar juntos por 3 movimentos fundamentais que Jung nos deixou como legado: encarar a sombra e cessar o autoabandono, compreender o processo de individuação,
tornar-se quem você é. Viver guiado pelo self, esse centro mais profundo, onde priorizar-se deixa de ser capricho e se torna destino. Talvez você descubra que nunca foi fraco, nunca foi errado, nunca foi inadequado. Talvez você apenas tenha passado tempo demais vivendo para não decepcionar ninguém, exceto a si mesmo. E isso, a partir de hoje, pode começar a mudar. À medida que você começa a olhar com sinceridade para dentro, percebe algo que a maioria tenta evitar durante toda a vida. Boa parte do seu sofrimento não nasce do que fizeram com você, mas do que você precisou fazer consigo mesmo para sobreviver aos ambientes onde cresceu. Essa percepção não é confortável. Ela pode, inclusive, abalar a estrutura emocional que você sustentou por anos. Mas é justamente essa honestidade que devolve a você um poder que havia sido esquecido. Jung dizia que a psique é sábia, mas o ego é medroso. O ego quer segurança, aprovação e previsibilidade. A psique quer expansão, verdade e crescimento. E é no atrito entre essas duas forças que sua dor se forma. Não porque você falhou, mas porque foi dividido entre aquilo que é e aquilo que aprendeu a ser. Recorde-se dos momentos em que você sentiu que estava se traindo. Não precisa ter sido um evento marcante. Basta lembrar de um único instante em que sua intuição dizia uma coisa, mas sua necessidade de aceitação dizia outra. Um sim dito por obrigação. Uma emoção engolida para não desagradar. Um limite não colocado para evitar conflito. Um desejo deixado de lado para se encaixar. Cada uma dessas pequenas renúncias depositou uma camada invisível entre você e seu eu autêntico. Com o passar do tempo, essas camadas se tornam tão espessas que você começa a esquecer que existe uma essência ali embaixo, intacta, vívida, esperando por você. Quando Jung falava sobre retornar ao self, não estava propondo que você criasse uma nova versão de si mesmo. Estava sugerindo que retirasse com delicadeza e coragem tudo aquilo que nunca foi verdadeiramente seu. Expectativas herdadas, medos que não nasceram de você, modelos que lhe foram impostos como verdades inquestionáveis. E quando você começa a perceber essas camadas, algo silencioso acontece. A consciência se expande, mas a expansão da consciência quase sempre começa pela sombra. A sombra é o conjunto de traços reprimidos, não porque sejam negativos, mas porque, em algum momento da sua história, foram considerados inadequados, incômodos ou perigosos para o ambiente em que você vivia. Alguns aprenderam a esconder a sensibilidade, outros, a força, outros, a criatividade, outros, a raiva legítima, outros, o brilho natural. Assim, partes inteiras da sua identidade foram empurradas para regiões profundas do inconsciente. E o inconsciente, quando ignorado, não desaparece. Ele se comunica por meios indiretos: ansiedade, irritação, apatia, confusão, somatizações físicas, bloqueios, cansaço persistente. Jung dizia: aquilo que negamos nos submete, aquilo que aceitamos nos transforma. Enquanto você negar a si mesmo, continuará sendo empurrado por forças internas que não compreende. Quando começa a iluminar essas partes, sem julgá-las, inicia-se um processo de integração que devolve vitalidade e sentido à vida. Retornar a si mesmo não é um gesto grandioso. É um conjunto de pequenos atos que se repetem dia após dia. Dizer a verdade mesmo quando a voz treme, reconhecer limites que foram ultrapassados por muito tempo, encerrar ciclos que já não conversam com a sua alma, permitir-se sentir em vez de reagir, ouvir o que o corpo sussurra antes que ele precise gritar. Esses gestos não curam a dor instantaneamente, mas começam a reorganizar sua estrutura interna. A psique, quando acolhida, encontra seus próprios caminhos de cura.
Um aspecto essencial desse processo é entender que suas emoções não são falhas, elas são mensageiras. Cada desconforto emocional é um convite para retornar ao centro. Aquela sensação de vazio, de deslocamento, de falta de entusiasmo, todas essas sensações são sinais de que você está distante de si mesmo. E quanto mais você se aproxima do seu eixo, mais um fenômeno fascinante começa a acontecer: a sincronicidade. A sincronicidade, para Jung, não era coincidência. Era o modo pelo qual o inconsciente se manifesta no mundo externo. É o livro certo que aparece no momento exato, a conversa inesperada que responde uma pergunta silenciosa. A oportunidade que surge quando você finalmente abandona aquilo que não lhe pertence. É como se o universo realinhasse circunstâncias externas à medida que você realinha suas verdades internas. Mas existe um ponto importante: a sincronicidade não pode ser buscada. Ela emerge naturalmente quando você começa a viver de acordo com a sua essência, quando você para de se abandonar. Depois disso, surge outro movimento inevitável: a individuação. Individuar-se não é separar-se dos outros, mas sim se encontrar no meio de tudo. É descobrir que existe um eixo dentro de você que pode permanecer firme, mesmo quando o mundo ao redor exige versões diversas de quem você deveria ser. É quando você deixa de ser guiado pelo medo e passa a ser guiado pela consciência. A individuação é o início da verdadeira vida adulta psicológica. É deixar para trás o lugar interno que ainda espera permissão, aprovação ou validação. É assumir-se como o guardião da própria alma. E esse processo não significa perfeição, significa verdade. Quanto mais verdadeiro você se torna consigo mesmo, mais profundamente percebe que boa parte das dores que carregava não eram suas, mas ecos de antigas adaptações. O que você chamou de personalidade talvez fosse, na verdade, sobrevivência emocional. O que chamou de defeito talvez fosse apenas uma parte de você que nunca recebeu espaço para existir. Quando você reconhece isso com honestidade e gentileza, algo se abre internamente. A energia antes gasta para reprimir começa a fluir. E essa energia desperta a próxima camada da jornada: o reencontro com a criança interior, aquela parte de você que continua viva, esperando ser finalmente vista, ouvida e acolhida. Quando você se aproxima dessa região interna chamada criança interior, algo muito particular acontece. Memórias que antes pareciam apagadas começam a adquirir forma novamente. Não necessariamente como imagens nítidas, mas como sensações, intuições, sentimentos corporais. É como se uma parte antiga de você finalmente percebesse que pode emergir, que não será julgada, ridicularizada ou silenciada como foi no passado. Jung entendia a criança interior não como uma metáfora sentimental, mas como um núcleo vivo da psique, uma fonte de espontaneidade, criatividade, sensibilidade e verdade. É essa criança que percebe o mundo de forma imediata, sem máscaras. É ela que sofre primeiro quando você precisa reprimir algo para sobreviver. E é ela que guarda silenciosamente as primeiras feridas, aquelas que moldam sua relação consigo mesmo e com a vida. Quando essa criança foi ignorada, criticada, ridicularizada ou obrigada a ser forte cedo demais, ela aprendeu uma lição que ainda governa parte de sua vida adulta. Eu preciso me abandonar para ser aceito. Essa lógica, instalada tão cedo, cria padrões que se repetem mesmo décadas depois. Você já se perguntou por que às vezes sente um medo desproporcional de desagradar alguém? Ou por que se sente culpado simplesmente por colocar limites? Ou ainda, por que a busca por aprovação é tão exaustiva, mas tão difícil de abandonar? Essas reações não vêm do adulto, vêm da criança que nunca foi ouvida, e essa criança não deseja muito. Ela deseja algo simples: presença.
deseja que você a escute, que a considere, que a trate com a gentileza que antes não recebeu. Quando você começa a olhar para dentro com essa disposição, percebe algo comovente. Aquela criança não queria que o mundo fosse perfeito. Ela queria apenas não carregar tudo sozinha. E talvez, enquanto ouve estas palavras, você esteja sentindo uma leve identificação, como se uma parte sua estivesse finalmente sendo mencionada. Se isso está acontecendo, permita-se fazer uma pausa interna, uma respiração profunda, uma escuta mais suave. E se sentir confortável, compartilhe nos comentários uma única frase simples: eu reconheço minha criança interior. Essa frase não é uma exposição, não é vulnerabilidade pública. É um compromisso silencioso consigo mesmo e um símbolo de que você está permitindo que essa parte esquecida comece a voltar para casa. A partir desse reconhecimento, inicia-se um movimento delicado, o diálogo interno. Você pode falar com essa criança interior da mesma forma que falaria com uma criança real, com clareza, com respeito, com cuidado. Perguntar-lhe o que você precisava e não recebeu, do que você teve medo e nunca pôde dizer, em quais momentos você se sentiu sozinho. Essas perguntas não servem para reviver dores passadas, mas para devolver sentido às emoções que você sente agora. O adulto que você é hoje tem a capacidade de oferecer à sua criança aquilo que ninguém ofereceu: acolhimento. E acolhimento não é uma técnica, é uma postura. É dizer silenciosamente: eu vejo você, eu estou aqui. Você não precisa carregar mais nada sozinha. Quando esse diálogo começa, algo muda na estrutura emocional, porque a criança interior, quando sente que finalmente tem um adulto presente dentro de você, para de buscar nos outros aquilo que faltou na infância. As relações deixam de ser tentativas desesperadas de preencher um vazio. Você deixa de atrair pessoas que reproduzem feridas antigas. Deixa de se colocar em situações onde precisa provar valor. Porque agora você tem um eixo interno, algo que antes faltava. E esse eixo interno começa a se fortalecer justamente quando você acolhe suas emoções, em vez de fugir delas. Jung dizia que a psique sempre se movimenta em direção ao equilíbrio e que a dor é apenas um sinal de que esse equilíbrio foi perdido. Sentir a tristeza não destrói, sentir o medo não paralisa, sentir a raiva não corrompe. O que destrói, paralisa e corrói é negar, reprimir, silenciar. A emoção que é sentida se transforma. A emoção que é reprimida se cristaliza. É por isso que tantas pessoas vivem repetindo padrões emocionais por anos, mesmo sabendo racionalmente como gostariam de agir. Porque a criança interior está presa na mesma cena, no mesmo momento, esperando um adulto que nunca chegou. E quando você finalmente chega, algo que parecia impossível começa a acontecer. As reações deixam de ser automáticas. Você já não se sente pequeno diante do conflito. Já não se dissolve para ser aceito. Já não se culpa por descansar, por sentir ou por existir. O adulto assume o lugar que antes estava vazio. Mas esse processo não termina aqui. Existem forças internas mais complexas que também precisam ser reconhecidas, especialmente a sombra e os arquétipos que moldam silenciosamente seu comportamento. E quando esses elementos começam a ser integrados, a vida inteira muda de eixo. Não porque você se torna alguém novo, mas porque finalmente para de ser alguém que nunca foi. Quando a criança interior encontra espaço para emergir, a psique começa a reorganizar-se de um modo que, para a mente racional, parece quase misterioso. Velhos conflitos adquirem novas perspectivas, ressentimentos se dissolvem lentamente, escolhas se tornam mais claras e um sentimento de autenticidade começa a ressurgir. Não como um esforço, mas como algo natural, como respirar.
Mas ao lado da criança interior, existe outra força igualmente poderosa que precisa de reconhecimento: a sombra. A sombra não é apenas o conjunto de características negativas ou indesejáveis. Ela também contém talentos, impulsos criativos, intuidores profundos e aspectos do seu ser que, por medo ou adaptação, foram soterrados. Jung dizia que a sombra guarda 90% do que você nunca permitiu existir. Ela é o território da energia vital bruta, uma energia que, quando reprimida, se torna destrutiva, mas quando integrada, se transforma em potência. Por isso, ao avançar nesse caminho de priorizar-se e retornar à sua essência, você começa a perceber movimentos internos que antes pareciam contraditórios. Desejos que surgem de forma repentina, vontades que você não compreende, repulsas inesperadas, atrações que parecem irracionais. Tudo isso são manifestações da sombra, tentando equilibrar a estrutura psíquica. Se por fora você sempre foi gentil demais, compreensivo demais, paciente demais, talvez sua sombra esteja tentando mostrar que existe uma parte sua que nunca pôde dizer não, nunca pôde se defender, nunca pôde expressar a própria força. Se você sempre foi forte demais, duro demais, inflexível demais, talvez sua sombra esteja tentando mostrar que existe uma fragilidade que precisa de acolhimento, não de armadura. A sombra sempre compensa o desequilíbrio. Ela tenta devolver você ao centro, mesmo que para isso precise primeiro causar desconforto. Expressões como irritação, impaciência, angústia, impulsividade, bloqueios criativos e até mesmo sonhos intensos são sinais de que algo interno está se movimentando. E ao contrário do que muitos pensam, isso não significa que você está piorando. Geralmente significa que está ficando consciente. Jung dizia que a consciência nasce da fricção entre o que você acredita ser e o que realmente é. A sombra traz esse contraste. Ela empurra você para olhar de frente para suas contradições. E aqui existe um ponto decisivo. Quanto mais você resiste à sombra, mais ela se manifesta de forma distorcida. Mas quando você se aproxima dela com honestidade e humildade, ela se transforma em uma guia poderosa. A sombra é uma professora que não usa palavras, mas sensações. Ela mostra onde você está preso. Ela revela onde você ainda se abandona. Ela aponta para o que você teme e, ao mesmo tempo, para o que precisa. E é nesse encontro que surge um fenômeno essencial para o processo de cura: o recalibrar do eixo interno. Quando você integra a sombra, sua energia começa a ser usada de maneira muito mais coerente. O que antes era gasto em mascarar, em reprimir, em manter aparências, em sustentar personagens, agora retorna para você. E com essa energia liberada, você começa a sentir uma mudança sutil. Seu corpo relaxa, sua mente desacelera, sua percepção se aguça, sua intuição, antes abafada, se torna nítida. É dessa clareza que nasce a verdadeira individuação. Não como uma ideia abstrata, mas como uma experiência concreta. A individuação é o que acontece quando todas as partes de você, inclusive as que foram reprimidas, passam a caminhar na mesma direção, em vez de se sabotarem mutuamente. O eu consciente deixa de lutar contra o inconsciente. A criança interior deixa de lutar contra o adulto. A sombra deixa de lutar contra a persona. Todo o sistema interno, antes dividido, começa a cooperar. E quando isso acontece, a vida externa responde. Relacionamentos que antes eram fontes de conflito começam a se revelar com mais nitidez. Você passa a distinguir, com uma sensibilidade fina, quais conexões fortalecem sua alma e quais apenas drenam sua energia. Situações que antes pareciam inevitáveis começam a mostrar saídas invisíveis. Desafios que antes pareciam insuportáveis agora revelam oportunidades ocultas. Você percebe que não precisa mais forçar nada.
porque a vida que é sua, naturalmente, começa a alinhar-se com o seu eixo interno. Esse alinhamento não significa ausência de dificuldades, significa que as dificuldades deixam de destruir você. Elas passam a ser enfrentadas com um tipo de força que não precisa endurecer, um tipo de coragem que não precisa gritar. Jung descrevia esse estado como um movimento de retorno ao centro psicológico, um centro que nunca foi perdido, apenas encoberto. E esse retorno é o que permite que você comece a viver com uma integridade que antes parecia inalcançável. Mas existe um próximo nível nesse processo, a relação com os arquétipos internos, especialmente aqueles que moldam sua força, sua sensibilidade, sua espiritualidade e seu propósito. Esses arquétipos não são ideias abstratas. Eles influenciam sua energia, seus desejos, suas escolhas e sua direção na vida. E quando integrados, tornam-se verdadeiros aliados. É exatamente para esse território mais profundo que seguiremos agora. À medida que você se aproxima desse território mais profundo da psique, os arquétipos começam a revelar-se não como conceitos teóricos, mas como forças vivas que moldam sua experiência interior. Jung não os via como figuras imaginárias, mas como estruturas fundamentais que organizam sua energia psíquica, influenciam seus impulsos e orientam sua trajetória. Cada pessoa carrega dentro de si um conjunto único de arquétipos predominantes. Alguns se expressam com grande intensidade desde cedo, outros permanecem ocultos por décadas, até que você esteja pronto para encontrá-los. E por mais que pareçam misteriosos, todos eles têm uma função essencial: conduzir você de volta a si mesmo. Um desses arquétipos é o herói. Não o herói grandioso das histórias épicas, mas aquele que representa o impulso para enfrentar desafios internos, atravessar sombras e buscar sentido. É ele que se manifesta quando você precisa realizar mudanças profundas, mesmo quando tem medo. É o herói que se levanta quando você finalmente diz: "Eu não vou mais me abandonar". Mas quando o herói é reprimido, ele pode se transformar em exaustão, perfeccionismo, autocobrança excessiva. A pessoa sente que precisa provar algo o tempo todo, ao mundo, ao pai, à mãe, ao passado. E muitas vezes não percebe que continua travando batalhas antigas, batalhas que já não precisam ser vencidas, apenas compreendidas. Outro arquétipo central é a sombra. Não como inimiga, mas como a guardiã dos conteúdos rejeitados. Quando não reconhecida, a sombra projeta seus conteúdos no mundo externo, fazendo com que você veja nos outros aquilo que ainda não consegue ver em si mesmo. Mas quando integrada, a sombra devolve força, autenticidade, ousadia e verdade. Ela devolve o que você deixou para trás. Há ainda o arquétipo do sábio, essa parte de você que observa, compreende e intui. A sabedoria não é aprendida, é revelada. Ela surge nos momentos em que você para, respira e percebe que já sabe a resposta, mesmo quando sua mente diz que não. O sábio fala em silêncio, manifesta-se na calma inesperada que surge em meio ao caos, na clareza que aparece após um período de confusão. Ele não força, apenas ilumina. Outro arquétipo importante é o da ânima e do ânimos, as imagens internas do feminino e do masculino que vivem em cada pessoa, independentemente do gênero. Quando uma dessas forças está ferida, a psique perde equilíbrio. A pessoa pode se tornar excessivamente racional e desconectada das emoções, ou excessivamente emocional e desconectada da ação. Mas quando integradas, ânima e ânimos criam um eixo interno de equilíbrio, sensibilidade com direção, intuição com firmeza, receptividade com propósito. E há também o arquétipo do self, o centro organizador de toda a psique, o ponto para onde todas as linhas internas convergem. O self não é algo que você cria, é algo que você descobre.
É aquilo que você sempre foi por baixo de todas as camadas. É a essência que nunca se perdeu, apenas ficou obscurecida. Quando você começa a priorizar-se, como estamos explorando neste processo, o self desperta. E esse despertar não é dramático, é silencioso. Ele se manifesta na sensação de retorno, no sentimento de que aquilo que você buscava do lado de fora sempre esteve dentro. O self é a bússola que aponta para o caminho exato que você precisa trilhar, mesmo quando tudo parece confuso. A integração desses arquétipos cria um estado interno de coerência, onde você deixa de ser puxado por impulsos contraditórios. A criança deixa de competir com o adulto, a sombra deixa de sabotar a persona, o herói deixa de lutar guerras perdidas, o sábio deixa de ser ignorado. Tudo, pouco a pouco, retorna para seu lugar, mas integrar arquétipos não é um processo intelectual, é vivencial. É sentir no corpo a mudança, é perceber que sua postura diante da vida começa a mudar. Você deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com consciência. Deixa de se enxergar como fragmentado e começa a sentir uma unidade interna. E é justamente essa unidade que permite que você entre na etapa mais profunda do processo de cura interior. O confronto, não com o mundo, mas consigo mesmo. Confrontar-se não é lutar, é reconhecer aquilo que por anos você tentou evitar. É sustentar o olhar sobre aquilo que o machucou, não para reviver a dor, mas para evitar que ela continue comandando o seu destino. Jung dizia que nada se torna consciente sem dor. Mas essa dor não é uma punição, ela é um portal. É o ponto de transição entre a antiga identidade, construída com base na adaptação, e a nova identidade, construída a partir da autenticidade. Confrontar sua própria verdade exige coragem. Coragem para admitir que algumas escolhas não foram suas. Coragem para reconhecer que algumas renúncias nasceram do medo. Coragem para aceitar que você se abandonou mais vezes do que gostaria. E coragem, sobretudo, para perdoar-se. Porque nada paralisa mais a alma do que a culpa. E nada liberta mais a alma do que o perdão sincero. Não o perdão ingênuo, mas o perdão que nasce da compreensão profunda. É nesse ponto que o processo de cura começa a ganhar um sentido mais amplo. Você deixa de tentar ser perfeito e passa a ser verdadeiro. Deixa de buscar aprovação e passa a buscar coerência. Deixa de se moldar para caber e passa a ocupar o espaço que sempre foi seu. E quando essa verdade se instala, algo muito sutil começa a acontecer com a sua energia. Ela se alinha. Você já não perde tempo com batalhas ilusórias. Já não se desgasta tentando ser o que não é. Já não desperdiça vitalidade tentando controlar o incontrolável. E é justamente nesse estado de alinhamento que a psique se prepara para o próximo movimento. Abrir espaço para a transformação profunda. Aquela que não apenas muda comportamentos, mas muda a estrutura interna da forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Quando a psique começa a se reorganizar a partir desse novo eixo interno, você percebe que aquilo que antes considerava vida normal era, na verdade, uma existência conduzida por automatismos emocionais. A maior parte das reações que você tinha, irritações, medos, inseguranças, padrões de repetição, não vinham do seu eu consciente, mas de partes internas que buscavam desesperadamente equilíbrio. É aqui que a transformação profunda começa. Não como uma mudança súbita, mas como um deslocamento suave, como se a alma respirasse depois de anos de aperto. Um dos sinais mais claros desse movimento é a mudança na forma como você sente o tempo. Antes, tudo parecia urgente. Havia uma pressa para resolver, para agradar, para corresponder, para fazer parte, para alcançar algo que nem sempre era claro.
Mas conforme você retorna a si mesmo, essa pressa desaparece gradualmente. Surge um ritmo diferente, mais natural, mais orgânico, mais alinhado com a sua verdade. A alma não é apressada, ela se move como a natureza, em ciclos, em ondas, em espirais. Jung dizia que o desenvolvimento psicológico é mais parecido com o crescimento de uma árvore do que com a execução de um plano. Há fases de expansão e fases de recolhimento. Há momentos de florir e momentos de raízes. Há períodos de ebulição silenciosa e períodos de aparente inatividade que, na verdade, são gestação interna. Quando você aceita esse ritmo, a ansiedade diminui. A comparação com os outros perde força. A necessidade de justificar-se enfraquece. Porque você percebe que está em um caminho próprio, singular, e que cada movimento tem seu tempo. E essa mudança na percepção do tempo impacta também a forma como você lida com seus relacionamentos. Relacionamentos deixam de ser espaços onde você precisa provar valor. Deixam de ser arenas onde se trava batalhas antigas. Deixam de ser lugares onde você tenta resgatar algo que faltou na infância. Quando você se prioriza, algo fascinante acontece. As conexões se tornam mais honestas. Você começa a perceber com precisão quem realmente escuta sua alma e quem apenas deseja que você desempenhe um papel. E sem esforço, pessoas desalinhadas com seu caminho começam a se afastar. Não por ressentimento, mas porque sua energia já não ressoa com elas. Esse afastamento não é perda, é depuração. E com essa depuração surge espaço para vínculos que não exigem máscaras. Vínculos onde você pode se expressar com verdade, onde não precisa esconder sua sensibilidade, sua força, nem sua vulnerabilidade. Outro sinal poderoso dessa transformação é a alteração na sua relação com o silêncio. No início, o silêncio pode parecer inquietante. Ele expõe o que você sempre tentou preencher com ruído: obrigações, distrações, compromissos, conversas superficiais, tarefas intermináveis. Mas com o tempo, o silêncio se torna um lugar de encontro, não com o vazio, mas com você. No silêncio, você escuta coisas que não são ditas. No silêncio, você percebe orientações que a mente ansiosa não consegue captar. No silêncio, a alma revela verdades que estavam esperando a oportunidade de serem ouvidas. Jung tinha uma profunda reverência pelo silêncio, não como ausência, mas como presença. Uma presença que conecta você ao self, ao inconsciente, ao que está além da superfície da vida. E é justamente quando você começa a se habituar a esse silêncio que outro fenômeno interno surge: a coerência. A coerência é o alinhamento entre pensar, sentir e agir. É quando você diz o que realmente quer dizer. É quando faz o que realmente deseja fazer. É quando sente o que realmente está sentindo, sem forçar nada para caber nas expectativas exteriores. Essa coerência é rara no mundo moderno, porque fomos condicionados a viver em fragmentos. Um eu social, um eu familiar, um eu profissional, um eu íntimo, e muitas vezes nenhum deles é realmente você. Mas quando a coerência começa a se instalar, ela se espalha para todas as áreas da vida. Você se veste de maneira diferente, fala de maneira diferente, toma decisões diferentes, não porque parece mais autêntico, mas porque finalmente é. E essa autenticidade não é barulhenta. Ela não precisa se afirmar, não precisa se justificar, não precisa provar nada. Ela simplesmente existe. E quando você passa a existir a partir desse lugar, o mundo interno muda e o mundo externo responde. Você começa a notar sincronicidades com mais frequência. Pequenos alinhamentos que antes pareciam coincidências, agora se tornam mensagens. Oportunidades surgem de onde você menos espera. Portas se abrem. A intuição se fortalece.
E algo que antes parecia distante começa a se mostrar: o propósito. O propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre quando deixa de viver uma vida que não era sua. Ele começa como um sussurro, depois se torna um chamado, e esse chamado se torna mais nítido quando você percebe que sua jornada interior não é isolada. Ela transforma não apenas você, mas tudo o que você toca. A pessoa que se transforma interiormente transforma seus relacionamentos, seu trabalho, suas decisões, sua energia e silenciosamente transforma o mundo ao redor. Jung dizia que a mudança individual é sempre a semente da mudança coletiva. É por isso que priorizar-se não é um ato egoísta, é um ato de responsabilidade espiritual. E à medida que essa responsabilidade se expande dentro de você, o próximo passo do processo começa a emergir. A integração final entre o adulto consciente, a criança interior e a sombra, para que todas as partes, enfim, caminhem na mesma direção. Quando as partes internas começam a caminhar na mesma direção, a psique finalmente encontra espaço para respirar. É como se depois de anos vivendo em fragmentos, você pudesse retornar a uma casa silenciosa e intacta dentro de si. Uma casa que sempre esteve lá, mas que havia sido encoberta por ruídos, expectativas e obrigações. Esse reencontro interno não acontece de uma só vez. Ele se dá por camadas, como se você fosse retirando véus que ao longo da vida foram sendo colocados sobre sua visão. E a cada véu retirado, algo se ilumina. Um desejo antigo volta a pulsar, uma lembrança ganha outro significado, uma dor revela sua mensagem oculta. O movimento mais profundo dessa integração é o diálogo entre o adulto que você é hoje e a criança que você foi. Porque é o adulto quem dá direção, mas é a criança quem dá vida. Sem a criança interior, você vive de forma funcional, mas sem alma. Sem o adulto consciente, você vive de forma sensível, mas sem estrutura. Quando esses dois se encontram, a psique se equilibra. A criança interior oferece sensibilidade, imaginação, espontaneidade, criatividade. O adulto oferece proteção, limites, discernimento, direção. E a sombra oferece potência, a energia bruta que, quando integrada, se torna coragem, autenticidade e força de presença. Quando esses três aspectos, criança, adulto e sombra, começam a se comunicar, algo extraordinário acontece. Você deixa de tentar ser e passa a simplesmente ser. Essa mudança não é apenas emocional, é física. O corpo começa a relaxar de um modo que você talvez nunca tenha sentido. Há um alívio profundo, como se uma tensão antiga, uma tensão que você nem sabia que carregava, finalmente pudesse ser solta. Essa liberação abre espaço para algo que Jung descrevia como um dos marcos da individuação, o sentimento de pertencimento a si mesmo. Pela primeira vez, você sente que está no próprio corpo, no próprio caminho, na própria vida. Não mais vivendo para corresponder ao que esperavam de você, mas seguindo o ritmo que sua alma vinha tentando indicar desde o início. E é nesse estado que você começa a perceber com mais nitidez o que é seu e o que jamais foi. Aquelas vozes internas que diziam: você precisa agradar, você precisa provar, você precisa merecer, começam a perder força. E no lugar delas surge uma nova voz, firme, calma, profunda. Uma voz que não exige, orienta, não pressiona, convida, não critica, compreende. É a voz do self. Essa voz não compete com os ruídos externos. Ela não grita, ela apenas sustenta silenciosamente um eixo interno que não se perde, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E talvez, enquanto escuta estas palavras, você esteja percebendo que há algo dentro de você que se movimenta, ainda que de forma sutil. Uma espécie de reconhecimento, uma sensação de que está retornando para si.
Se isso está acontecendo, permita-se registrar esse momento. E se quiser, compartilhe nos comentários com a suavidade de quem honra a própria jornada. Eu estou retornando a mim. Essa frase não é para o mundo. Ela é um testemunho íntimo, um marco na sua jornada de integração. Porque retornar a si mesmo é um dos movimentos mais profundos que um ser humano pode fazer. E quando esse retorno se estabiliza, você começa a notar mudanças que antes pareciam inalcançáveis. A confiança surge sem esforço. A intuição se torna mais nítida. A sensibilidade deixa de ser fragilidade e se torna percepção. O silêncio deixa de ser vazio e se torna lar. E a vida, antes vista como algo a ser controlado, se revela como algo a ser vivido. É nesse ponto que o processo de priorizar-se, tema central desta jornada, assume seu significado mais elevado. Priorizar-se não é escolher a si mesmo contra o mundo, mas escolher a si mesmo dentro do mundo. É viver a partir do centro, não das bordas. É agir a partir da consciência, não do medo. É escolher a partir da verdade, não da expectativa. E essa escolha transforma tudo. Ela transforma como você se coloca no mundo, transforma como você ama, transforma como você cria, transforma como você sente, transforma inclusive as pessoas ao seu redor, não porque você tenta mudá-las, mas porque sua presença muda. Jung dizia que nada é mais transformador do que um ser humano alinhado consigo mesmo, porque esse alinhamento gera clareza, gera firmeza tranquila, gera amor sem sacrifício, gera luz sem esforço. E é justamente com esse alinhamento que a psique começa a se preparar para o último movimento do processo, a consolidação da cura. Esse movimento final não é um destino, mas um estado em que a vida deixa de ser luta e se torna expressão, deixa de ser sobrevivência e se torna criação, deixa de ser busca e se torna encontro. E agora, nos aproximamos da conclusão deste processo. À medida que você avança para esse estado de consolidação interna, algo muito sutil, porém decisivo, começa a acontecer. Você passa a se reconhecer. Não o reconhecimento superficial, baseado em elogios externos, mas aquele reconhecimento silencioso que nasce quando você olha para si mesmo sem desviar o olhar. Durante grande parte da vida, você talvez tenha se visto através dos olhos alheios, do olhar crítico de alguém da infância, do olhar exigente de quem projetou expectativas sobre você, ou até do olhar ausente de quem nunca percebeu sua profundidade. Mas agora, com todas essas camadas sendo deixadas para trás, surge um novo modo de ver. Um olhar que não julga, não pressiona, não mede, apenas compreende. Esse olhar interior é a verdadeira cura. Porque quando você finalmente passa a enxergar-se por inteiro, com luzes e sombras, o mundo perde o poder de definir sua identidade. Você deixa de buscar validação e começa a oferecer presença. Deixa de buscar aprovação e começa a oferecer verdade. Deixa de buscar amor e começa a ser amor. E é aqui que ocorre o ponto mais profundo da jornada. A cura não é algo que você realiza, é algo que você se torna. Você se torna cura quando para de se abandonar. Você se torna cura quando integra sua sombra. Você se torna cura quando acolhe sua criança interior. Você se torna cura quando honra seus ritmos internos. Você se torna cura quando decide caminhar com autenticidade, mesmo que isso signifique deixar para trás versões antigas de si mesmo. Nesse momento, a vida deixa de ser uma corrida e se torna um caminho. Deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo fértil. Deixa de ser um lugar onde você tenta provar quem é e se torna o lugar onde você finalmente é. E esse ser não é uma postura estática,
é um movimento, é uma dança com todas as partes do seu interior. É a consciência de que você está sempre em construção, sempre em expansão, sempre em revelação. Jung dizia que o processo de individuação é infinito, não porque seja cansativo, mas porque a alma é vasta demais para ser totalmente compreendida em uma única vida. E ainda assim, cada passo rumo à autenticidade ilumina tudo ao redor. Quando você começa a viver a partir do seu centro, surgem mudanças concretas. Você escolhe com mais clareza, sente com mais profundidade, age com mais propósito, ama com mais liberdade, cria com mais verdade e percebe que aquilo que chamavam de egoísmo, priorizar-se, era, na verdade, o início de toda a cura. Porque ninguém pode dar aquilo que não possui internamente. Ninguém pode ser presença se está ausente de si. Ninguém pode amar se vive em abandono próprio. Ninguém pode oferecer verdade se vive em mentira interna. Ao se colocar em primeiro lugar, você não se afasta do mundo. Você se aproxima dele com mais consciência, mais presença, mais inteireza. É por isso que esse retorno a si transforma não apenas sua vida, mas a vida de todos que cruzam seu caminho. Sua energia muda, sua voz muda, seu olhar muda, e as pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar o motivo. É assim que a cura se espalha, silenciosa, profunda, inevitável. E talvez, enquanto você chega até estas últimas linhas, exista dentro de você uma sensação difícil de descrever. Um reconhecimento, uma lembrança, uma espécie de retorno. Como se estas palavras não estivessem apenas sendo ouvidas, mas lembradas, como se algo dentro de você sempre soubesse esse caminho, mas precisasse de uma luz, de uma direção, de um toque simbólico para despertar. Se isso faz sentido para você, honre essa sensação. Ela é o sinal mais claro de que sua alma está dizendo: continue. E eu quero encerrar este encontro com algo simples, mas essencial. Você merece estar consigo mesmo. Você merece sua própria presença, seu próprio cuidado, sua própria verdade. Você merece a vida que começa quando deixa de se esconder. Se algo em você despertou, se algo se reorganizou internamente, se algo sussurra que este é o seu momento, então permita-me fazer um convite suave. Não deixe essa jornada parar aqui. Continue caminhando, continue se ouvindo, continue se escolhendo. E permita que este espaço seja uma companhia nessa travessia. Se este conteúdo ressoou com você, se de alguma forma iluminou algo dentro de si, então, de forma leve, consciente e simbólica, considere se inscrever no segredo junguiano e deixar o seu like. Não como um gesto automático, mas como um ato de comprometimento consigo mesmo, com sua expansão, com sua cura. Obrigado por permanecer até aqui. Que este seja apenas o início de um retorno cada vez mais profundo ao seu verdadeiro centro. Estou com você nesta jornada e seguimos no ritmo da alma.